Gastrite nervosa ou gastrite por estresse? Vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e vamos abordar um tema hoje muito comum na rotina do consultório, na rotina médica, principalmente do cirurgião do aparelho digestivo ou do gastroenterologista. Isso é uma queixa muito comum, o paciente chegar com dor na boca do estômago, uma queixa de desconforto, um aspecto, uma queixa de um buraco no estômago, às vezes de forte intensidade. Muitas vezes uma gastrite associada a estresse, associada à ansiedade, à preocupação. Eu acho que uma doença moderna, uma doença do dia a dia. Muito preocupadas com o trabalho, com vida profissional, com estresse, ao mesmo tempo a vida pessoal com filhos, quer dizer, uma rotina corrida, onde cada vez mais a gente tem preocupação, pressão, ansiedade e muito menos a gente acaba se cuidando. Então acho que é uma doença cada vez mais dos nossos tempos. Então esse paciente nos traz normalmente uma queixa de dor no estômago, muitas vezes sem outros achados, mas pode estar associado a uma má digestão, uma síndrome dispéptica, sintomas vagos, mas o principal é aquela dor no estômago que muitas vezes piora com situações de ansiedade, estresse, problema, preocupação. Tá? E aí a gente acaba investigando, faz uma endoscopia e descobre uma gastrite nesse paciente em graus variados, desde gastrites leves, gastrites mais avançadas, podendo ou não ter úlcera associado, H. pylori, refluxo, outras alterações gastrointestinais, né, do aparelho digestivo alto. Então é importante a gente entender uma gastrite por estresse, a gastrite por ansiedade, a gastrite nervosa, como uma doença multifatorial, uma doença que não está só associada à preocupação, à ansiedade, ao nervosismo, mas também associado a uma vida corrida, a um mau cuidado pessoal, no sentido de má alimentação, excesso de fritura, excesso de alimentos gordurosos, excesso de café, álcool, tabagismo, menos atividade física, uma piora um sono com menos qualidade. Então a gente entende essa gastrite nervosa como algo multifatorial, tá? Então é importante a gente estar tratando todos esses pilares para a gente conseguir lá na frente um resultado satisfatório, um paciente que fica sem medicação e se sente bem, tem uma boa qualidade de vida, vive melhor, com mais energia. Então é importante o paciente tratar todos esses pilares para a gente conseguir uma melhora de qualidade de vida, uma melhora nos sintomas e tirar o paciente dessa dor no estômago, dessa epigastralgia. Isso é muito comum, então, no consultório. E quando a gente vai identificando esses pacientes, são pacientes que usam medicação, IBP, os inibidores da bomba de próton, os prazóis, desde o omeprazol até suas gerações mais avançadas, esses pacientes já usam há anos, têm uso dessa medicação por longo período, quer dizer, já sem benefício. Benefício nos sintomas, mas a gente está resolvendo só um desconforto e não tratando de forma efetiva o problema. Esses pacientes usam 4, 5 anos tomando omeprazol e ele sabe que se ele ficar sem a medicação, os sintomas voltam. E quando você investiga isso, conversa um pouquinho mais com o paciente, por trás disso tem uma má alimentação, excesso de fritura, excesso de alimentos gordurosos, ele não come frutas, verduras, legumes, ele não opta pela carne branca, um peixe, um frango, ele sempre opta por uma carne vermelha, quer dizer, de uma digestão um pouquinho mais lentificada. É um paciente que normalmente é sedentário, não tem uma atividade física regular e está exposto a situações de estresse, que muitas vezes isso a gente não consegue manobrar, isso a gente não consegue mudar, pelo nosso dia a dia, pela posição que a gente está inserido profissionalmente, então isso acaba gerando questão familiar, filhos e tudo mais, e isso a gente não consegue mudar tanto, né, quanto a alimentação, atividade física e um autocontrole, um autocuidado. E isso talvez seja algo mais fácil da gente transformar e conseguir um benefício importante. Então o tratamento, o medicamento é importante para um start, é importante ali para os primeiros 2, 3 meses, onde a gente melhora sintoma e já começa a tratar a causa, já começa a tratar a gastrite propriamente dita. Mas se a gente não mexer nesses pilares e nessa sequência, esse paciente não tiver uma melhoria alimentar, atividade física, mudança de estilo de vida, a gente não consegue reverter o quadro. Então, entender essa gastrite nervosa, esse diagnóstico, é importante a gente entender como tratar esse paciente e o que a gente vai fazer na sequência de segmento para esse paciente. Feito bom diagnóstico clínico, a gente faz uma endoscopia para esse paciente, determina qual tipo de gastrite, qual o nível de gastrite desse paciente, a gravidade ou não, se existe uma úlcera associada ou não, existe esofagite de refluxo associada ou não, esse paciente tem presença da bactéria do H. pylori, lembrando o H. pylori como fator de risco para câncer gástrico, se tiver a gente vai tratar essa bactéria também, mas é importante a gente determinar pela endoscopia um diagnóstico correto para um plano terapêutico adequado, para um determinado intervalo de tempo adequado.
e nesse intervalo de tempo, mudança do estilo de vida a gente deve fazer. Então esse paciente deve entrar numa mudança de estilo de vida para o término desse tratamento, para que a gente consiga abandonar a medicação e manter esse paciente assintomático, com uma vida mais saudável e com melhor qualidade. Caso você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber novos conteúdos. Muito obrigado!